Capítulo 727, A Mulher de Vermelho. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Havia 9 reinos mutáveis dentro do espelho de transformação divina. Mas nenhum dos artistas marciais presentes sabia exatamente o que isso significava. Os artistas marciais dos reinos inferiores olharam para os 4 desafiantes que estavam diante do espelho de transformação divino, uma expressão perturbada e ansiosa cruzava seus rostos. Não era exagero dizer que esse teste estava relacionado com suas vidas. Se eles passarem, eles poderão continuar através do julgamento de fundação e até ter uma chance de se aproximar do reino dos deuses. Se eles falharem, eles serão eliminados. No futuro, eles estariam presos no reino mar divino, reis apenas dos reinos inferiores. Depois de alcançar a cidade secular da Fênix e experimentar as possibilidades ilimitadas do reino dos deuses, nenhum deles estava disposto a desistir dessa chance. Isto era semelhante a um caipira mortal que visitava a capital real e depois não desejava voltar para o campo. Depois de experimentar tudo o que a capital tinha para oferecer, eles preferiam trabalhar duro lá em vez de voltar para casa e se tornar fazendeiros ricos. O tempo passou 1 minuto, 1 segundo de cada vez. Depois que o tempo de uma vara de incenso passou, 2 dos 4 desafiantes que estavam diante do espelho de transformação divino tremeram de repente, recuando com expressões pálidas. O ancião de túnica vermelha acenou indiferente com a mão: vocês 2, falharam. Eles falharam. Os 2 jovens artistas marciais foram abalados. Em seus próprios mundos, eles eram os talentos do pico de grau imperador que estavam acima de todos os outros. Mas agora, depois de chegar ao julgamento de fundação do clã da Fênix Ancestral, os chamados talentos de grau imperador dos reinos inferiores eram agora nada mais do que uma piada. Caindo do topo para o fundo do poço, isso deixou um gosto horrível em suas bocas. Depois do tempo de outra vara de incenso passar, os outros 2 desafiantes do julgamento de fundação também deram uma tosse dolorosa quando sua conexão com o espelho de transformação divino foi cortada. Neste momento, ainda faltava um pouco de tempo antes de atingir o 1/4 de hora necessário. Vocês 2 também fracassaram. O ancião de túnica vermelha disse impiedosamente. Este teste é muito difícil. Todos os artistas marciais presentes, especialmente aqueles que vieram do corredor mortal, estavam ficando cada vez mais nervosos. Neste momento, o ancião de túnica vermelha bufou friamente e disse: passar no teste do espelho de transformação divino não é difícil. Se você fracassou, isso apenas prova que você tem uma compreensão tênue de conceitos e leis e que seu cultivo também é muito insuficiente. Não há mais ninguém para culpar além de vocês mesmos. O julgamento de fundação do espelho de transformação divino tem 9 diferentes conceitos inconstantes. Se você conseguir persistir no primeiro por apenas 1/4 de hora, você terá passado. Meia hora é um excelente resultado. Todos os anos, mais de 60% dos desafiantes passam no primeiro teste, mas menos de 10% podem alcançar um resultado excepcional. Quanto àquelas que podem durar 3 horas ou até mesmo passar pelo primeiro conceito, isso pode não aparecer nem mesmo uma vez em 50 anos. Passar pelo primeiro conceito. Os 4 desafiantes que acabaram de falhar sentiram o coração pular. Os 4 tinham experimentado pessoalmente o quão aterrorizantes eram os conceitos do primeiro nível e, no entanto, alguém que tinha 20 e poucos anos podia passar por ele de uma só vez. Isso era humanamente possível. Então, agora, Wang Quanmin, Feng Xiaotian, o ancião de túnica vermelha, começou a listar os nomes de mais 4 pessoas. Boa sorte lá dentro. Lin Ming confortou Wang Quanmin.
Ele teve uma boa impressão desse sujeito. Milímetro. Wang Quanmin bateu os punhos, a tensão que ele sentia por dentro era palpável. Os 4 artistas marciais eliminados vieram do corredor mortal. Como artistas marciais que só podiam entrar no corredor mortal, seus pontos fortes não eram grandes demais para começar, então as chances deles serem eliminados aqui também eram correspondentemente grandes. Neste momento, no centro de cidade secular da Fênix, havia uma grande torre que tinha 9 andares de altura. Na sacada mais alta da torre, havia uma mulher vestida de vermelho, olhando para baixo sobre toda a cidade secular da Fênix. Depois de algum tempo, a mulher vestida de vermelho se virou. Na frente dela, as grandes portas tinham se aberto e um velho alto com um manto entrou com passos largos. Nos ombros dele havia um grande pássaro flamejante que parecia um papagaio vermelho, era obviamente a besta contratual desse velho homem. Grande ancião, você parece ter muito tempo livre, para vir me visitar aqui. A mulher vestida de vermelho falou tranquilamente enquanto ela sorria fracamente. Haha, eu estava terminando algumas tarefas menores. Acontece que as novas crianças vieram para a cidade e estão participando de seu primeiro teste. Você tem algum interesse em dar uma olhada? O velho alto riu, sua voz vibrante e cheia de vida. A mulher vestida de vermelho sorriu e balançou a cabeça, há uma chance muito pequena de que qualquer uma dessas crianças se transforme em alguém útil. Não há razão para fazer barulho por eles. Se houver uma exceção, o Conselho dos Anciãos enviará naturalmente um disco de matriz de batalha. A cada poucos anos, a cidade secular da Fênix selecionaria um grupo de jovens extraordinários dos inúmeros mundos. Com toda a justiça, porque o clã da Fênix ancestral dos reinos inferiores tinha passado por dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de anos de diluição, a pureza de sua linhagem era muito inferior à linhagem do clã da Fênix ancestral dentro do reino dos deuses. Assim, as chances de um verdadeiro gênio surgir desse grupo de jovens eram muito pequenas. Era certamente fácil para esses jovens de elite alcançarem o reino mar divino, mas ir mais longe do que isso não seria fácil. Quanto a entrar no clã da Fênix ancestral do reino dos deuses e se unir a outro clã familiar, as chances eram simplesmente muito baixas. Você não está errada, mas há uma exceção desta vez. Há um garoto chamado Nuyamin cuja compatibilidade com a energia de origem do atributo fogo é ainda maior do que a sua costumava ser. Oh! Sério! As sobrancelhas da mulher vestida de vermelho se ergueram. Ele é dos reinos inferiores. De acordo com as tradições do clã Fênix do Reino dos Deuses, se um gênio do Reino dos Deuses tivesse uma compatibilidade muito alta com o fogo, eles já seriam enviados para o local do julgamento de fundação no Reino dos Deuses. Era impossível que eles fossem enviados para a cidade secular da Fênix, que estava situada nos reinos inferiores. Claro que é verdade. Ele é de fato dos reinos inferiores. É extremamente raro que um artista marcial dos reinos inferiores tenha uma compatibilidade tão alta. Mas, infelizmente, sua compreensão das leis é muito pobre. Quando ele olhou para o testamento da Fênix ancestral, levou o tempo de meia vara de incenso antes que ele pudesse se fundir com as leis. O velho alto disse enquanto balançava a cabeça em pesar. A percepção de um artista marcial representava sua capacidade de compreender as leis, muitas vezes era mais importante do que o grau de compatibilidade. Tempo de meia vara de incenso. A mulher de vermelho estava desnorteada. Esse resultado foi muito pobre. Mesmo a criança mais comum do reino dos deuses do clã Fênix não teria tal resultado. Isso é muito ruim. A mulher vestida de vermelho lamentou.
A compatibilidade com o fogo e a capacidade de compreender as leis do fogo tinha pouco a ver uma com a outra. Compatibilidade era voltada para o corpo de uma pessoa, mas a compreensão de leis era para a força da alma de um artista marcial e percepção. Se sua compatibilidade era alta, mas sua percepção era baixa, ainda era um desperdício. Quanto mais se andava pelo caminho das artes marciais, mais ênfase havia na alma, vontade, espírito de luta, percepção e outros fatores. Isso mesmo, mas devemos observar esse garoto primeiro. Se sua percepção for muito pobre e não houver valor em treiná-lo, então tudo bem também. Mas, se ele é digno de alguma ajuda, então podemos esperar até que ele alcance o reino mar divino e, em seguida, recomendar ele para que se junte ao clã principal dentro do reino dos deuses. Milímetro, vamos. A mulher vestida de vermelho disse. Enquanto ela falava, o espaço à sua frente se separou facilmente, revelando um buraco negro no espaço, e os dois entraram. Na sala de testes, na frente do espelho de transformação divino, Wang Quanmin deu uma tosse abafada quando deu um passo para trás, com o rosto pálido. Sem se incomodar com essa pequena lesão, ele se virou para olhar uma ampulheta no canto da sala. Lá, a areia dentro da ampulheta indicava que 1/4 de hora havia passado. Wang Quanmin, passa. O ancião de túnica vermelha exclamou sem expressão. Wang Quanmin ficou muito feliz. Ele socou o ar quando ele riu, haha, eu consegui passar, que grande sorte. Sorte? Isso pode não ser verdade. Quando Wang Quanmin estava comemorando, uma voz rude e desanimadora soou de repente. Aquele que falou foi Huo Pi, um dos artistas marciais do clã Huo do Reino dos Deuses. Há mais de um teste na cidade secular da Fênix. Só porque você passou dessa vez não significa que você não será eliminado no próximo. Huo Pi derramou água fria por toda a exibição de Wang Quanmin. O rosto de Wang Quanmin afundou, sua expressão tornando-se sombria e seu comportamento originalmente alegre reduzido pela metade de repente. O que Huo Pi disse era verdade. Mas ainda assim, para um artista marcial de nível inferior como Wang Quanmin, cada passo que eles davam era sempre bom. Se ele pudesse obter algumas iluminações, então isso era uma grande colheita para ele. Isso teria um impacto inestimável à medida que continuasse a percorrer seu caminho das artes marciais. Ramph, se você tivesse alguma habilidade, então você não teria vindo para a cidade secular da Fênix. Como foi ser expulso do reino dos deuses? Wang Quanmin atacou venenosamente. Quando Huo Pi ouviu isso, sua expressão imediatamente ficou feia. Depois de Wang Quanmin, os outros artistas marciais do corredor mortal completaram seus próprios testes um após o outro. A taxa de eliminação final para eles foi de cerca de 80%. Em seguida foram os do corredor terrestre. Os jovens heróis de elite do corredor terrestre eram muito mais fortes. Além de todo o resto passou. Especialmente aqueles jovens notáveis do reino dos deuses, seus resultados foram ainda melhores. Quando Huo Pi se afastou do espelho de transformação divino, todo o sangue foi drenado de seu rosto, o ancião de túnica vermelha anunciou seu resultado, um total de mais de meia hora. Um resultado notável. Este foi o primeiro resultado notável. Quando Huo Pi se afastou do espelho de transformação divino, ele olhou para a ampulheta e depois olhou para Wang Quanmin, com o rosto cheio de satisfação. Mesmo que ele não fosse considerado muito bom dentro do reino dos deuses, ele ainda podia desprezar os artistas marciais do reino inferior na cidade secular da Fênix. Quanto a Wang Quanmin, sua habilidade era inferior, então não havia nada que ele pudesse dizer.
Depois de Hope, 2 outros artistas marciais do Reino dos Deuses também obtiveram um resultado notável. Quanto a Howe do Corredor Celestial, ela durou quase 40 minutos, quebrando o recorde atual. Neste momento, apenas 2 pessoas ainda não haviam sido testadas. Eles eram Lin Ming e Huo Wenlong. Todos os olhares se concentraram neles. Huo Wenlong olhou para Lin Ming e sorriu. Irmão Nguyen, que tal irmos juntos? Tudo bem. Lin Ming acenou com a cabeça calmamente. Ele não tinha certeza de que tipo de teste estava dentro do espelho de transformação divino. Em termos de apenas compreensão de leis, ele não tinha plena certeza de que poderia derrotar Huo Wenlong. Embora a semente do deus herege fosse poderosa, o tempo que Lin Ming esteve compreendendo as leis do fogo era simplesmente muito curto. Lin Ming entrou na frente do espelho de transformação divino. Esticando a mão, ele tocou a superfície do espelho. Então, ele imediatamente entrou em um transe estranho. A visão de todos permaneceu em Lin Ming e Huo Wenlong. Ninguém sabia que no espaço fora deste salão havia também 2 pares de olhos invisíveis prestando atenção a Lin Ming e Huo Wenlong. Esses 2 pares de olhos pertenciam ao velho alto e à mulher vestida de vermelho que conversaram no alto da Torre dos 9 Andares, no centro da cidade. Ambos eram figuras de alto nível dentro da cidade secular da Fênix. Nguyen Ming, é ele. A voz da mulher vestida de vermelho ecoou no vazio. Milímetro, é ele. O velho confirmou. Que fraca linhagem da Fênix ancestral. Além disso, parece que foi transplantado quando ele estava no reino Outian. Se eu não estiver errada, a família Nguyen não pereceu. De onde veio esse Nguyen Ming? Embora o clã da Fênix ancestral tivesse incontáveis ramificações, a mulher vestida de vermelho ainda havia memorizado completamente todas e cada uma delas. A família Nguyen foi exterminada 100.000 anos atrás. Eu já perguntei ao protetor da família Nguyen sobre ele. Depois que a família Nguyen foi exterminada, as ruínas de sua família foram acidentalmente obtidas por uma seita mortal dentro do continente da Queda do Céu. Depois, foi usado para estabelecer uma seita chamada Ilha da Divina Fênix. Esta seita tomou o pássaro vermelho e o luan azul como seu totem. Quanto a Nguyen Ming, ele é um discípulo da Ilha da Divina Fênix. Devido ao seu talento excepcional, ele foi capaz de participar e, finalmente, concluir o julgamento de fundação de nível general. Depois que o espírito do palácio viu que ele havia obtido excelentes resultados durante todo o tempo, ele foi presenteado com uma única gota de sangue da Fênix ancestral.